gostaria de tratar com vocês acerca da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95 é a lei dos juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais. A primeira parte da Lei 9.099 trata dos juizados especiais cíveis. Aí, a partir do artigo 60, vamos encontrar lá os juizados especiais criminais, que é o que nos interessa aqui na esfera criminal. Tá certo? A Lei 9.099, como eu já ressaltei aqui no decorrer da aula, ela é absolutamente inovadora. Ela traz algumas condições que não existiam dentro da legislação brasileira, condições despenalizadoras, muito interessante, né? Bom, primeiramente, a gente precisa identificar o que é uma infração de menor potencial ofensivo. E aí diz a lei que as infrações de menor potencial ofensivo são as contravenções e os crimes que tiverem pena máxima de até 2 anos. Nessa pena máxima, para identificar o que é um GCRIM ou não é, nós temos que considerar as causas de aumento de pena, nós temos que considerar os eventuais concursos de crimes, né? Se a gente olhar ali o máximo e concluir que o máximo é 2 anos, estamos numa infração de menor potencial ofensivo que vai seguir o rito do GCRIM, ok? Essa é a ideia primácia. Muito bem, só que a Lei Maria da Penha, conforme nós já indicamos aqui para vocês, né, a Lei Maria da Penha proíbe a aplicação da Lei 9.099. Né? No artigo 41 da Lei Maria da Penha, está lá definido que nada, absolutamente nada da Lei 9.099 se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dessa maneira, se é nada, né? Então não se aplicará nenhum desses dispositivos que nós estamos falando aqui quando for violência doméstica familiar contra a mulher. Falamos há pouco também da legislação de trânsito e eu estava falando que a lesão culposa de trânsito, que é GCRIM, em alguns poucos casos, tem algumas restrições, né, do sujeito que estava embriagado, dirigindo 50 km por hora a mais do que permitido, etc. Aí ele não terá a condição de ser GCRIM também. Mas de resto é tudo GCRIM. Se a pena máxima for até 2 anos, é assim que nós definimos. Não, nem sempre foi assim. Quando foi criada a Lei 9.099, a pena máxima para definir uma infração de menor potencial ofensivo era apenas 1 ano, tá? Mas isso mudou e nós temos hoje, já há muito tempo, a pena máxima de 2 anos para definir o GCRIM, né, ali com as contravenções. E aí ele segue, se a gente definir que estamos falando de um GCRIM, de uma infração de menor potencial ofensivo, seguirá o chamado rito sumaríssimo, que é o rito do juizado especial criminal, o chamado rito sumaríssimo. Perfeito. Legal? Tudo certo? Muito bem. Agora, o que nós temos nesse rito sumaríssimo? O que tem de diferente nesse rito chamado de procedimento comum sumaríssimo? Bom, eu já tive a oportunidade de falar aqui na aula que, na verdade, o procedimento comum ordinário, ele acaba sendo base para todos os demais procedimentos. E para o GCRIM também ele é base. Só que a grande diferença é que no procedimento sumaríssimo nós temos uma fase preliminar antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, antes mesmo do processo, porque o processo em si, ele se inicia quando há o recebimento da denúncia ou queixa. Então, antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa, há uma fase preliminar do GCRIM, coisa que no ordinário não tem. E nessa fase preliminar, tem várias situações que ocorrem no GCRIM, inclusive uma audiência preliminar com uma tentativa de acordo.
né? Tudo isso é possível. Bom, tudo começa no procedimento sumaríssimo com o próprio registro policial da infração, né? Aqui, em regra, há exceções, mas em regra não haverá inquérito policial. Tudo se inicia através de um TC, um termo circunstanciado, né? Que é próprio do GCRIM. Tá certo? Ah, mas professor, eu vi um caso do GCRIM que não tinha TC. É verdade, às vezes começa com inquérito e depois no inquérito se descobre que aquela é uma infração de menor potencial ofensivo. Pode acontecer isso? Claro que pode, né? Às vezes a gente tem ali uma ação privada, então o sujeito entrou com uma queixa-crime, né? E aí pode concluir posteriormente, entrou com a queixa-crime, mas vai ter audiência preliminar e não tem TC. Mas, em regra, é um termo circunstanciado, feito na polícia, esse termo fica uma cópia na polícia e o original é mandado para o fórum, para o juizado especial criminal. Chegando esse termo circunstanciado, em que ouviu todo mundo que precisava ser ouvido, o autor do fato, a vítima, testemunhas, todos foram ouvidos ali, chega lá na justiça e será marcada uma audiência preliminar. Para essa audiência preliminar será convocada a vítima, não é? Se tiver vítima, vamos imaginar aqui uma audiência completa com vítima, por exemplo, lesão culposa de trânsito, como a gente mencionou aqui. Então, a vítima comparece, é convocado o autor do fato, né? Lá no GCRIM não é chamado de réu, é chamado de autor do fato. Então, ele também é convocado, com detalhe, ele tem que comparecer com o advogado. Ele tem que comparecer com o advogado. E se ele não comparecer com o advogado, deve ser nomeado um advogado para ele, mas ele tem, em regra, comparecer com advogado sim, tá certo? Muito bem. Porque a vítima não precisa de advogado, até porque o Ministério Público vai estar presente. Se ela quiser ter advogado, ela pode, mas necessariamente não precisa de advogado a vítima. Né? Então, mas o autor do fato tem que estar lá. Também falam parte da audiência, o juiz ou o promotor. Legal, chegando na audiência, a primeira providência que nós vamos tomar é a tentativa ali de um acordo, né? Um acordo de composição civil. Então, guardem esse termo, esse é um termo próprio da Lei 9.099, só existe na Lei 9.099. Em que consiste a composição civil? O juiz pergunta de maneira informal, porque o GCRIM é cercado dessa informalidade, né? Não precisa comprovar ali no primeiro momento, né? Então pergunta para a vítima se ela teve algum prejuízo, como foi o prejuízo, aí a vítima diz lá, meu prejuízo foi X, Y, Z, dá um número. Se o autor do fato resolver pagar aquilo, é uma tentativa de acordo, ele pode tentar minorar aquilo, parcelar, etc. Mas se ele resolver pagar, aceitar a composição civil, o processo criminal se extingue sem julgamento do mérito e, além disso, também toda a relação civil se extinguirá. Toda a relação civil se extinguirá, né? Não teremos ali nenhum tipo de relação civil para aquilo. Se a vítima sair dali achando que fez um mau acordo, ela não poderá pleitear nada, porque toda a relação civil está extinta. Tá certo? Muito bem. Agora, não aceitou a composição civil. Aí a vítima vai ser direcionada a entrar na esfera civil para pleitear lá o que entende de direito, né? E se aquele caso for de ação pública incondicionada, segue sem a vítima. Se for de ação pública condicionada ou ação privada, é questionado a vítima se ela quer seguir, né? Possível não deu, mas de repente se ela quer seguir com a esfera criminal, então ela pode seguir também ali com a esfera criminal, né? Imaginando que vá seguir, a vítima sai de cena e aí, ficando o autor do fato, é oferecido para o autor do fato um segundo benefício. Que segundo benefício é esse? É a transação penal. Em que consiste a transação penal, que é um termo só do GCRIM também. A transação penal consiste em o autor do fato cumprir imediatamente uma pena
não privativa de liberdade. Ele não vai para a cadeia, mas ele pode prestar serviço, dar cestas básicas, pagar multa, né? Então, ele se compromete a cumprir uma pena não privativa de liberdade. E com isso, o que vai acontecer? O processo penal será extinto, sem julgamento do mérito. Embora tenha essa nomenclatura que ele vai aceitar uma pena, né? Não, tem um peso ali, não. O fato de ele aceitar a transação penal não significa que ele está admitindo a culpa, ele só está fazendo um acordo, né? E isso terá a consequência de, no prazo de 5 anos, ele não poder fazer outra transação penal, mas ele continuará primário e de bons antecedentes, isso é um ponto. Segundo a súmula vinculante 35, né, se é vinculante do STF, esse processo realmente só será extinto quando ele cumprir a transação penal. Esse é um ponto importante. Tá certo? Legal. Vamos imaginar que ele não aceitou a transação penal. Não aceitou, acabou a audiência, não teve acordo, e aí, se a ação for privada, o juiz determinará que o autor do fato se manifeste fazendo uma defesa, né? E essa defesa preliminar, então, após a defesa preliminar, ele vai o juiz decidir se recebe ou não a queixa. Se a ação for pública, então o juiz ele dará a palavra ao Ministério Público, que poderá requerer o arquivamento daquilo, se entender que não tem crime, aí sim ele vai entrar no mérito, vai analisar se não tem crime. Ele pede o arquivamento, ele pode pedir a instauração de um inquérito para apurar melhor, ou ele pode oferecer a denúncia. Se ele oferecer a denúncia, então, nesse caso, o autor do fato será intimado para apresentar uma defesa preliminar e depois dessa defesa preliminar o juiz decide se recebe ou não aquela denúncia. Se receber, começa o processo e aí basicamente seguirá o mesmo rito ordinário. Dali para frente se torna ordinário com as mesmas características.